Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Cheque David Munir, a islamofobia em Portugal é um discurso que deve ser combatido. Nórdicos, judeus, moros, africanos, latino-americanos e orientais. E desde as raízes, lusitanos, leoneses, borgonheses, gauleses, saxões, recordar esses e muitos mais que de nós fizeram uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro. O cheque David Munir e o almirante Gouveia e Mel têm como o facto de terem nascido em Moçambique e de ambos serem portugueses. Na cerimónia de 10 de junho, o primeiro foi alvo de insultos racistas, o segundo optou por dizer que o Dia de Camões de Portugal e das comunidades é um dia de união e não de desunião. Como lidar com o racismo e com a crescente islamofobia no discurso público, seja nas redes sociais, seja na política? Não há e nunca houve nenhum radicalismo islâmico em Portugal. O radicalismo nacional é racista, xenófobo e não esconde tendências nazis, seja na morte de Alcino Monteiro, na agressão ao autor Adérito Lopes, antes de subir ao palco para representar a personagem de Luís Vaz de Camões, ou aos voluntários que auxiliam pessoas sem abrigo nas ruas do Porto. Neste episódio, o cheque David Munir fala da identidade muçulmana em Portugal, diz que a cultura portuguesa deve ser respeitada por todos os imigrantes e que a prática da religião deve ser feita de acordo com o respeito pelas leis do país. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bom dia, cheque David Munir, obrigado por ter vindo a este P24. O cheque David Munir e o almirante Gouveia e Melo têm como o facto de terem nascido em Moçambique e de ambos serem portuguesas, mas na cerimónia de 10 de junho, em que ambos estavam, o senhor foi alvo de alguns insultos racistas. Isso surpreendeu? Qual é que é a melhor forma de lidar com este tipo de atitudes? O confronto, a denúncia, o silêncio, a ignorância? Muito bem, muito bom dia e obrigado pelo convite. Se essas frases, ele utilizou duas frases, traidor e não é tua pátria, também. Se essas frases fossem ditas no meio da rua, imaginemos eu ir às compras e encontrasse alguém que me dissesse isso, é diferente. Ter dito no local onde eu vou há 25 anos, para uma oração interreligiosa, em memória das pessoas que deram as suas vidas pela nossa pátria, então ali fiquei mais triste, depois eu comecei a pensar, traidor, eu nunca fui político, não traí, nunca traí a minha pátria, nunca renunciei à minha nacionalidade, mesmo quando se deu 25 de Abril, e por aí fora. A segunda frase, não é a tua pátria, mas eu estou cá em Portugal, eu nasci em Moçambique, vim em Portugal desde 80, estou cá desde 86, quando acabei a minha formação teológica, num local onde, um local solene, fiquei triste, claro que sim, mas eu a ignorei. Portanto, fiz o que eu tinha que fazer, voltei para o meu local com o capelão, porque fomos juntos, e a todos os anos isso. Fiquei até ao fim do programa. E as pessoas no fim, algumas abraçaram, outras eu percebi-me que no olhar deles havia aquela solidariedade, percebe? E foi assim, durante, porque a cerimónia a cerimónia continuou, portanto não se parou, e os homens estavam ali a fazer o ruído, estávamos todos de pé, tudo bem, eu percebi-me que o almirante Gouveia Melo virou para trás e disse umas palavras, não foi audível, provavelmente eu não estava atento, ele disse algumas palavras, depois fiquei a saber quais foram as palavras que ele disse, e depois de ter dito essas palavras, ele vira-se para o almirante e chama-o também de traidor, e que foi vendido, qualquer coisa desse género. Agora, o que acontece é que nós temos vindo a notar que, de há uns tempos para cá, nas redes sociais, o ódio para com o Islão, o ódio para com os muçulmanos, depois as pessoas misturam tudo, meu caro. Infelizmente, a nossa sociedade, para além de estar confusa e depois com esses novos, eh, não diria ódio, porque
Hoje, infelizmente, nas redes sociais vale tudo. Está a referir-se a uma escala mais global, europeia, e não propriamente ao caso português? Ou... Não, estou a falar mais de Portugal, mais concretamente. Nós temos imigrantes, houve uma imigração descontrolada, e entre os imigrantes que vieram, mais concretamente indostânicos, aqui vou citar 3 países, provavelmente, Paquistão, Índia e 4 países, Paquistão, Índia, Bangladesh e Nepal. Nepal. eh, eh, mas, no entanto, há que notar uma coisa, que o ódio para com os imigrantes, nós não vimos, ou se vimos é muito pouco, com os nepaleses. Vimos um pouco, com os sikhs, não com os hindus, com os sikhs, e há quem pense que os muçulmanos e os sikhs é a mesma coisa. Acha que é uma questão de indumentária? Eu acho que sim, mas também, por amor de Deus, tem que haver Mas isso é um tão certo infantil. raciocínio. E depois, para com os muçulmanos, ok. E muito especificamente, muçulmanos que vieram mais concretamente do Bangladesh. Meu caro, a comunidade islâmica de Lisboa, ou a comunidade islâmica, os muçulmanos em Portugal, estão cá desde 68. A comunidade cresceu depois de 74, 75, por causa das independências que houve, mais concretamente Moçambique e Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, porque são muitos muçulmanos, e durante uns bons anos os muçulmanos vinham para Portugal porque achavam que é um país que lhes dará mais tranquilidade, mais segurança, porque em Moçambique veio o comunismo em forte e começaram-se a nacionalizar. Eu muitas vezes pergunto, porque é que um muçulmano que sai de Moçambique, muçulmano que sai de Moçambique ou da Guiné, porque é que veio para Portugal? Se ele tinha que sair, porque é que não optou por um país islâmico? A crença é a mesma, só que culturalmente somos portugueses. A nossa cultura é portuguesa, percebe? A nossa língua é portuguesa, a nossa pátria é portuguesa. Sair de Moçambique, vir para o continente, ou sair da Guiné-Bissau, vir para o continente, é como se fosse a pessoa mudar-se de uma freguesia para outra, ou de uma cidade para outra. E nem se colocava o problema da integração. Com a nova vinda de muçulmanos, podemos dizer assim, e aqui eu confesso, e já disse, que eh, quando eu e alguns membros da comunidade, quando nós nos apercebemos que há certas zonas, mais concretamente na Baixa, mais concretamente na Rua do Bem Formoso, na Rua dos Cavaleiros, quando nós nos apercebemos que, epá, aqui está-se a criar um gueto. Porquê? Porque já temos alguma experiência em França, Áustria, Alemanha, e Até porque o Cheikh sempre disse que não poderiam existir guetos islâmicos, porque se existissem esses guetos islâmicos iriam, obviamente, incentivar um outro tipo de linguagem. Mas o que há aqui de novo, talvez, e depois de ter falado das redes sociais, é o facto de existir um discurso político que nunca existiu nestes últimos 50 anos, que procura retirar dividendos de uma islamofobia num contexto em que não há e nunca houve nenhum radicalismo islâmico em Portugal. E é desse discurso oportunista que estamos a falar na prática, não é? nós sempre estivemos atentos. Sempre. O radicalismo pode não nascer em Portugal, pode vir de fora, pode influenciar muçulmanos, porque Ser importado, não é? exatamente. E nós sempre estivemos atentos, sempre apelamos às pessoas para não tornarmos radicais, mas sim a integração é muito importante, a boa convivência, o bom respeito, respeitar e ser respeitado, e isto sempre funcionou. Quando se cria guetização, quando há um sítio onde há só pessoas de uma localidade, é claro que ali qualquer um pode vir de fora e pode fazer qualquer discurso, pode fazer, pode não fazer, e pode ter algum impacto, pode não ter. E nós sabemos que, nos dias de hoje, para influenciar ou para fazer um discurso, não é preciso ir à mesquita. Nas redes sociais há várias plataformas onde, infelizmente, os jovens com pouco conhecimento da sua crença ou do Islão, ou seja, de que for, muito facilmente são influenciáveis. E vendo isso, podemos dizer assim, poderá haver algum aproveitamento político para a ser mais popular, podemos dizer assim, mas o ideal seria todos nós em conjunto, todos nós, porque nós preocupamos com o bem-estar da nossa sociedade, do nosso país. Nós queremos conviver com as pessoas e queremos
a segurança, acima de tudo. E damos valor à cultura ocidental, damos valor à cultura cristã, à cultura judaica, à cultura hindu, à cultura chinesa, à cultura islâmica. É claro que Portugal é um país onde a população maioritária é cristã, com todo o respeito. Há uma ligação de fraternidade com todas as confissões. Eu tenho um irmão cristão, tenho vários, mas tenho um irmão cristão que é um frade, Fernando Ventura. Por acaso o apelido dele também é Ventura. Ele farta-se de me ligar, ele está em Fátima a orar por mim, percebe? E liga-me qualquer coisa que eu precisasse, para além de receber vários telefonemas e apoios, mas é bonito, percebe? Eu aprecio, percebe? E é isto, nós queremos continuar assim. Vamos corrigir, vamos fazer com que os novos imigrantes muçulmanos, mais concretamente, que se integram, vamos. E vamos esforçar para isto, vamos. E estamos em conjunto. Portanto, é isso que nós temos de trabalhar em conjunto. As várias instituições temos que trabalhar em conjunto. Eu costumo dizer, meu caro, aos muçulmanos, se você não está satisfeito num país onde te deu esta toda a liberdade, você não está satisfeito, não venha impor a sua cultura. Porque aqui o problema é da cultura, ok? Se não está satisfeito, emigra, vai para um outro país ou volta para o seu país, com todo o respeito. Este discurso aparentemente islamofóbico recente em Portugal também não tem a ver, e estávamos há pouco a falar de guetos, com a identificação de algumas zonas de cidade, nomeadamente em Lisboa, como sendo zonas islâmicas. É possível fazer o bem formoso de outra forma? É possível fazer, mas todos em conjunto temos que trabalhar. Não foi falta de aviso, não foi falta de aviso. O que é que acontece? Várias pessoas, portanto, quando nós hoje vamos a alguma zona, mais concretamente na Rua do Bem Formoso, as pessoas podem viver lá, podem estar lá, desde que cumprem as leis, desde que saibam respeitar o próximo, desde que saibam integrar-se e conhecer a língua, conhecer a cultura, os costumes, os bons costumes que nós temos em Portugal. Agora, quando é uma pessoa que sai de um país onde 90% da população é islâmica ou 80% da população islâmica vem para um país novo, percebe? E não está habituado a conviver com os outros povos. Ele tem que se habituar. Se quer ficar em Portugal, se quer ficar na Europa, ele tem que se habituar, tem que saber conviver com o outro, tem que saber respeitar o outro, tem que saber os costumes e as tradições, percebe? Se, por exemplo, há uns tempos falou-se sobre que queriam fechar a campanha eleitoral com o espeto de porco na Rua do Bem Formoso, façam, desde que a autoridade permite, façam, não vai incomodar a nenhum muçulmano. Percebe? Querem andar com a cruz, simbolizar o cristianismo, tudo bem, não incomoda a nenhum muçulmano, desde que façam de acordo com as normas e as leis do país. Só para dizer, só para finalizar essa parte, há um dizer do profeta Muhammad que diz: amar a pátria faz parte da sua crença. Portanto, eu costumo dizer isso várias vezes, se você veio para Portugal, se quer viver em Portugal, a sua pátria é Portugal, ok? Pode ter a ligação com o seu país de origem, claro que sim, não vamos, mas neste momento Portugal é aquele país onde você está e onde você estuda. As famílias muçulmanas, nós já estamos a ter alguns conflitos com, não diria conflitos, mas é outra geração. Muitos muçulmanos nasceram cá, podemos dizer assim, estamos a falar dos imigrantes, recém-chegados. E há uma clivagem entre a primeira geração e a geração que nasce cá? Podemos dizer assim, a geração que quando chega a Portugal estavam na escola primária, podemos dizer assim, agora estão na escola secundária e já está a haver algum conflito familiar. Porquê? Porque nós estamos num outro ambiente, a realidade é outra. Ser muçulmano num país islâmico é diferente, ser muçulmano num país não islâmico é diferente. Nós temos de dar graças que temos a liberdade de praticar a nossa crença e a nossa religião dentro daquilo que a Constituição nos deu. E isto é que temos que constantemente. É só uma normal adaptação à época e ao contexto em que se vive, não é? Exatamente. Agora, há pessoas que se adaptam, há pessoas que estão integradas, há pessoas que trabalham, sofrem, sacrificam, podemos dizer assim. E há outros que aproveitam-se da situação dos recém-chegados, há outros que exploram, podemos dizer assim. Portanto, é um trabalho contínuo e é um trabalho de todos nós. Chego para terminar, a Mesquita Central de Lisboa tem sido um local de integração e tem sido uma condição essencial para
para normalizar a situação de quem chega a Portugal? Tem sentido diferenças evidentes ao longo do tempo entre os fluxos de pessoas que o procuram na Mesquita? Nós, desde o início, desde a vinda dos refugiados, há uns bons anos atrás, nós sempre tivemos aulas de português. É o primeiro passo que se dá. E as aulas de português eram grátis, e são grátis, na Mesquita Central, com professores qualificados. Tivemos o cuidado de não ter só uma aula, mais aulas, para as pessoas estarem mais à vontade. No entanto, sabe que no Islão nós não temos hierarquia. Cada mesquita tem o seu responsável religioso e tem a sua administração. Portanto, a Mesquita Central de Lisboa não controla as mesquitas nenhuma. Somente gera a Mesquita Central de Lisboa. Há uma ligação com as outras mesquitas, que é normal, falamos, partilhamos, mas naquilo que nos é possível fazer, nós tentamos fazer nos discursos. Por exemplo, hoje é sexta-feira, é o dia importante, há um sermão, e podem crer que quase em todas as sextas-feiras eu apelo em todas as línguas, a aprendizagem da língua, a boa convivência é importante. Constantemente eu digo isso. Porquê? Porque antes que aconteça algo, as pessoas têm que se prevenir. Portanto, se não aprender a língua, você está aqui a perder tempo. Portanto, se quer viver em Portugal, tem que aprender a língua, conhecer a cultura, conhecer os costumes. Porque é que a culinária portuguesa é diferente da nossa? É assim. Aqui come-se desta forma e nós temos que respeitar. Não nos obrigam a comer, o que não é permitido, não nos obrigam, é claro que sim, mas nós não podemos obrigar os outros a comer aquilo que nós comemos, percebe? Agora, é claro que os costumes, os hábitos, os valores, percebe? Culturalmente, infelizmente, há comunidades islâmicas, há países islâmicos, mais comunidades islâmicas ou famílias islâmicas que o conhecimento, as raparigas, o conhecimento, as mulheres, é mais limitado que os homens. Mas a culpa não é do Islão. O Islão quer que todos nós aprendemos, homens ou mulheres. Portanto, nós temos muçulmanas médicas, temos muçulmanas advogadas, temos muçulmanas enfermeiras a cuidarem dos doentes de todos os tipos, percebe? E há que valorizar isso também. Há que esclarecer que estamos integrados, os que não estão, faremos com que eles estejam integrados. Se têm muita dificuldade de se integrarem, abrimos o caminho, podem regressar com calma, sem qualquer problema, porque não se adaptam, não se integram, estão aqui a criar, por exemplo, conflitos desnecessários, onde possa dar onda de mais islamofobia. Sheikh David Muniz, muito obrigado por esta conversa, foi um prazer tê-lo no P24 e obrigado por esta análise. Eu que agradeço, muito obrigado. Biblioteca de Bolso. Este podcast é uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. É uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Para escutar e seguir nas plataformas habituais de podcast ou para ouvir em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.